Boa tarde, queridos alunos da turma 1601, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde física, mental, no convívio da família, em casa. Agora é um momento de distanciamento social. Não é porque o shopping abriu que a gente vai ter que ir para o shopping ou bater perna por aí. É para ficar em casa. Mas se precisar sair, saia como eu, de máscara, tá vendo? A máscara que cobre o nariz e a boca. E ao mexer na máscara, só aqui por trás. Nada para contaminar a sua máscara com as suas mãos, mas fique em casa, porque tudo isso vai passar. Eu enviei para vocês a correção da sexta aula, que é do tempo geológico. No finalzinho dessa aula vem ali que era para serem feitas algumas páginas da apostila que vocês receberam, a apostila, né, do primeiro bimestre. Então, nessas páginas 155, 162 é o que nós vamos corrigir agora, tá bom? Vem comigo. Então, aqui nós começamos a nossa correção na página 155, tá vendo? Que fala sobre as rochas magmáticas. Então, o que são rochas magmáticas? Como está escrito aqui, elas são rochas que se formam pelo endurecimento do magma, que sai na forma de lava nas erupções vulcânicas. As rochas magmáticas foram as primeiras a se formarem no planeta. Logo o material vulcânico, que é chamado magma, mas uma vez que sai pela crosta terrestre e é chamado lava, quando esse material saiu, ele endureceu, formando as rochas magmáticas. São rochas muito rígidas, normalmente, muito duras. E aí, na número 2, dê exemplos de rochas magmáticas: basalto, granito, pedra pómez. E cite uma utilidade do granito. O granito, como uma rocha magmática bem dura, pode ser utilizada em pisos e revestimentos, tá? Agora nós vamos lá para a página, como eu falei para vocês, 162, para fazer também a correção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, faça com que essa dúvida chegue até mim, ou então coloque lá no nosso vídeo, lá no canal do YouTube, as suas dúvidas que a gente vai conversando. Na página 162, consta o seguinte: classifique as rochas como magmáticas, aí vocês colocariam MA, sedimentar, SE, ou metamórfica, ME. Aí vocês teriam que ler o conteúdo da apostila. A pedra pómez, como a gente já citou, é uma rocha magmática, tá? O basalto, como também citamos, é uma rocha magmática. A ardose é uma rocha metamórfica. Ela é uma rocha que vem de transformação. Metamorfose é transformação. Nesse caso, transformação de outras rochas. O calcário é uma rocha sedimentar, que é formada pelo acúmulo de sedimentos, pedacinhos, fragmentos de rocha que vão se acumulando e com o passar do tempo, com forte pressão da terra, aqueles sedimentos formam uma nova rocha. O granito, como nós falamos, é uma rocha magmática. O gneiss é uma outra rocha de transformação, que é metamórfica. A bauxita é uma rocha sedimentar, acúmulo de sedimentos também. O mármore, que muitas pessoas têm em suas casas, em pias, enfim, que é muito usado para decoração, uma rocha metamórfica. E os seixos também são rochas sedimentares, tá? Na número 2, qual o tipo de rocha que forma o Morro do Pão de Açúcar e do Corcovado? No próprio conteúdo da apostila, vocês encontrariam que essas rochas são rochas metamórficas, que formam o Morro do Pão de Açúcar e o Morro do Corcovado. Como se formou esse tipo de rocha? A rocha metamórfica é aquela que surge depois da sedimentar e da magmática, porque ela é formada através da transformação de outras rochas, como as magmáticas e as sedimentares. Essas rochas, por exemplo, uma rocha magmática, ela fica ali na crosta terrestre, e a gente não pode esquecer que por dentro da crosta terrestre a gente tem o quê? O magma ali naquela nossa camada chamada manto. Esse magma é muito quente, então faz uma pressão em tudo que está em cima. Se essa rocha magmática está lá na crosta terrestre, ela vai sofrer a pressão desse magma vulcânico ali de baixo. E aí essa pressão, com esse aquecimento, vai transformando a rocha que está em cima na crosta terrestre. Assim surgem as rochas, então, metamórficas, tá? Agora nós vamos para a correção da página 163, que fala aqui, deixa eu abaixar aqui, é tudo ao vivo, tá?
para vocês darem uma olhada, como é classificada a rocha granito. A granito é uma das rochas que mais aparece na apostila, é uma rocha magmática. Na página 176, vamos dar uma acelerada aqui, por causa do tempo do vídeo. Na página 176, nós encontramos aqui, porque aí passa muita coisa que a gente ainda não viu, né? Como a parte de solos, que a gente vai ver mais daqui para frente. Então agora a gente já entra no tempo geológico. Como vocês fizeram o exercício todinho, que foi bem grande, né? Cuja correção foi hoje, vocês estão craques, estão feras em tempo geológico. E aí nós já sabemos que o tempo geológico são intervalos de tempo, né, que os geólogos, esses tipos de cientistas que trabalham com fósseis, com rochas e tal, eles classificaram o tempo geológico em períodos de tempo, né? Éons, que são formados por eras, eras que são formados por períodos e assim vai. Então, para a gente chegar a esse tempo geológico, a gente tem aqui alguns restos de seres vivos que nos datam, nos mostram épocas passadas. E a primeira questão é o que são fósseis? Justamente esses rastros. São restos ou rastros de seres vivos que viveram no passado. E eles que nos dão toda a indicação dos seres que viveram, da datação desses seres, da evolução dos seres vivos. E esses fósseis, eles existem aonde, né? Esses restos de seres vivos, eles são depositados em rochas sedimentares. Então tem até um exemplo bem bacana aqui na apostila que vai falando como, a partir de uma rocha sedimentar, os fósseis são formados. Espinhas de peixe, impressões de algas, conchas de animais, como moluscos e tal, vão sendo depositadas ali num determinado local, vão recebendo sedimentos que vão pressionando, compactando, formando uma rocha sedimentar com aquele restinho de ser vivo ali dentro. Na número 3, quais são os éons que ordenam a história da Terra? E aí a resposta: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico, tá? Passando agora para a nossa página 178, ainda sobre tempo geológico, nós chegamos aqui a um exercício bem bacana que vai mostrando para a gente, desde a formação dos continentes, no período bem lá atrás, até a atual conformação deles hoje. Então, a ordem que nós temos aqui, a Pangeia, que foi era aquela grande massa continental, há 300 milhões de anos atrás, recebe o número 1, tá? Que foi no primórdio, no início de tudo. Aí, o segundo desenho aqui vai receber o número 5, porque o segundo, logo depois da Pangeia, lembra que esse supercontinente ficava sobre as placas tectônicas que estão aqui embaixo, né? Um grande conjunto de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, que são pedaços da crosta terrestre, ficavam embaixo de tudo, como ainda existem. Essas placas tectônicas sofreram fragmentação. E à medida que sofreram fragmentação, elas vão se mexendo e vão levando tudo que tem em cima. Então, aqui na número 2, você já vai vendo um desenho que vai modificando, porque as placas tectônicas estão se modificando e estão levando as massas continentais que estão em cima. Aí nós temos mais um pouquinho, aqui, o número 3, já está vendo aqui a formação de um continente bem familiar, que nos é bem familiar porque é o nosso, é a América do Sul, tá vendo? E tem um recorte bem preciso, se encaixa perfeitamente nessa massa continental aqui do lado, que é a África. É um dos registros, então, de que no passado a América do Sul e a África estavam grudadinhas, tá? É a forma como uma encaixa na outra. Essa aqui é o número 3, logo em cima temos a número 4, já aqui com a América do Sul, a África separada, e aqui a parte da Austrália também. Aí depois aqui nós já temos mais divisões, né, das placas tectônicas, formando mais massas continentais separadas.
Depois nós temos aqui o número 6, com uma divisão melhor, em que nós já temos aqui, ó, América do Sul, América Central, América do Norte, bem separadinhos. Na número 7 também, os continentes todos separadinhos. E assim nós finalizamos esse desenho, tá? Indo agora para a nossa página 179, estamos quase finalizando a correção. Vocês teriam que ver esse grande esquema aqui, que é bem interessante, que mostra a formação do planeta Terra, o surgimento de todos os seres vivos, a evolução dos seres vivos. Espera aí que eu saí aqui da página um pouquinho. Mostra aqui nesse esquema bem legal, e era só fazer a leitura desse esquema. Então aqui na letra A, qual a primeira era da história da Terra? Aí vocês teriam tanto que ver nessa página, quanto lá na página 159, se eu não me engano, tá? A primeira era, como consta aqui, é o pré-cambriano, um período geológico muito importante. Que tipo de vida existia nessa primeira era? Isso tudo consta aqui na apostila, esse conteúdo. A forma de vida primitiva, que nós tínhamos aqui, as algas e as bactérias. Então aqui, se você olhar aqui, ó, essa parte marrom, toda essa parte aqui, ó, corresponde ao pré-cambriano. Então, nós ficamos mais ou menos, olha aqui, 600 milhões de anos em que as únicas formas de vida do planeta eram algas e bactérias. No texto da apostila você vai ver que as algas foram as primeiras formas de vida, semelhantes, né, a algas e bactérias, assim, formas intermediárias, em que começaram a fazer fotossíntese, e com esse processo, então, de fotossíntese, eles começaram a liberar oxigênio, e assim surgiu, então, o oxigênio na atmosfera. Então, todo esse período aqui corresponde ao período pré-cambriano, onde os seres que existiam eram algas e bactérias. Depois nós passamos a ter o que, ó? A parte paleozoica. Toda essa aqui é amarelo. Depois era mesozoica em verde, cenozoica em rosa, tá? Correspondente ao período terciário, e cenozoica correspondente ao período quaternário, que é o que nós estamos vivendo, tá? Então, chegando aqui na letra C, em que era surgiram os peixes e anfíbios. Eu queria mostrar aqui os dois. Os peixes estão aqui, ó, nessa linha amarela. Aí era só você procurar a linha amarela aqui, paleozoico, ó. Peixes e anfíbios, insetos e répteis, tudo aqui nessa linha amarela correspondendo ao paleozoico, tá? Em que era surgiram as plantas terrestres? Também no paleozoico. Em que era surgiram os dinossauros? Era só ver dinossauro aqui no verde, corresponde ao mesozoico. Em que era surgiram as primeiras aves? Também no verde, tá? Aqui, ó, os pássaros, mesozoico. Em que era surgiu o homem? Aqui, ó, no azulzinho, na era cenozoica, no período quaternário. Porque a era cenozoica é representada por duas cores. Então, porque equivale aqui a dois períodos, né? O terciário e o quaternário. O maior número de eventos relacionados à vida. Uma cor representa o período terciário e a outra o período quaternário. E para nós terminarmos aqui, na página 180, fala sobre animais extintos, ou seja, que não existem mais, e esses animais só conseguem ser vistos através dos fósseis. Vistos não, estudados, porque não conseguem mais ser vistos, através dos fósseis, né, que são encontrados, ossadas, restos dos animais. Então, complete os espaços adequadamente. Os trilobitas, parentes dos crustáceos e insetos, apareceram na Terra antes dos dinossauros. A extinção dos animais no decorrer da história da Terra pode ter sido em decorrência de fenômenos naturais ou intervenção humana, a mãozinha do homem fazendo com que os dinossauros fossem extintos aí, tá? Então, assim nós terminamos a nossa correção. Fiquem de olho que mais em breve vocês vão receber mais atividades e mais correções posteriormente.
E vamos continuar em casa, estudando, aproveitando esse tempo da melhor forma possível, tá bom? Beijos no coração de vocês.